unção presente neste lugar. Nós te rendemos graças, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Você pode dar glória a Deus? Obrigado, louvor. Você pode sentar, querido, querida. Que bom que você veio. Deus é bom em todo tempo. Aleluia. Amém. Aleluia. Queridos, hoje à noite nós iremos encerrar uma série que nós falamos um pouco sobre o livro do Apocalipse. Amém? Quem já leu o Apocalipse aqui? Quem pretende ler Apocalipse? Se prepare. O negócio é forte. E, queridos, nós falamos muito sobre algumas coisas, detalhes do livro de Apocalipse. E eu quero te dizer que a palavra de Deus diz, o livro de Apocalipse diz que é bem-aventurado o que conhece, o que o livro do Apocalipse diz. A mensagem do Apocalipse. Eu sei que a gente é instruído, ou às vezes a gente percebe que o livro parece ser um livro difícil de entender. A verdade, queridos, é que existem coisas no livro de Apocalipse que não é para a gente entender mesmo. E isso só faz mostrar que nós somos dependentes de Deus e que Deus é Deus. Amém? Mas existe uma mensagem contida nesse livro que nós precisamos guardar no nosso coração. Estava aqui meditando sobre essas verdades e como eu fui abençoado quando eu fui rever tudo aquilo que eu estudei em Apocalipse e anotei, e tudo que eu tenho compartilhado nessas sessões que nós tivemos, foi sobre aquilo que eu acredito hoje sobre Apocalipse. E eu estava ali me lembrando de uma visão que eu tive, uma das belas paisagens que eu pude ver, que foi o Pão de Açúcar. Coisa tão linda é o Pão de Açúcar. E eu meditando sobre aquela postagem, sobre aquela visão, sobre tudo aquilo que marcou muito aquela paisagem, mas eu estava ali meditando e pensando. Isso tem seu prazo de validade. Vai acabar. Este mundo que você conhece vai passar. Esse mundo que tantas pessoas amam e desejam e queriam ser eternas nele, deixa eu te dizer, ele vai passar. Agora, isso não é para você ficar triste, porque você que está com Jesus, o que virá são novos céus e nova terra. Amém? Coisa melhor do que você conhece aqui será e o que vai acontecer. Então, amados, eu meditando sobre isso e pensando sobre tudo que nós falamos aqui, eu queria apenas lembrar, fazer um resumo, só para você lembrar. E o livro de Apocalipse tem uma mensagem, e é a mensagem de esperança. Uma mensagem de esperança para a igreja. Quem é a igreja aqui do Senhor Jesus? João estava pensativo com relação à igreja e com tudo o que estava acontecendo, a perseguição que estava ocorrendo. Só estava João, do apóstolo Cordeiro vivo, e Jesus se apresenta para ele e mostra para ele, dizendo, não se preocupa, porque eu ando no meio da igreja e eu tenho os pastores nas minhas mãos. Ele cuida da igreja. Ei, meu irmão, minha irmã, Deus cuida de você. E depois ele chama João e mostra o trono do universo. Mostra que está lá sentado o nosso Pai e que nada o pegou de surpresa. E que ele é o dono e o Senhor dos eventos escatológicos. Tudo está nas suas mãos. Você pode dar glória a Deus por isso? Também aprendemos aqui o Apocalipse, a revelação do justo juiz. Toda aquela tragédia que acontece, todas as catástrofes que acontecem no Apocalipse, tudo aquilo, Deus já vem avisando há muito tempo e dizendo, eu não quero que vocês provem disso. Mas que esse dia, o dia do Senhor, o dia da ira, o dia do furor, está cravado e vai acontecer. Sabe por quê, gente? Porque Deus é justo. E o seu trono é firmado em justiça. Amém? Diga, ele é amor. Por isso ele é justo. Estão comigo? Então mostra a justiça do Senhor, mostra o julgamento, mostra a ira, mostra o dia do furor da ira
do Senhor sobre as nações, sobre Jerusalém, sobre os judeus, sobre tudo. Deus vem julgar. E Ele é o justo juiz. Aprendemos também que Apocalipse se refere ou fala na sua maior parte sobre a última semana que Daniel viu. A 70ª semana, para quem já leu sabe o que eu estou dizendo. E o Apocalipse está falando dessa semana, do que vai acontecer, aonde o anticristo, que hoje em dia as pessoas querem descobrir quem é, mas eu só quero te dizer que ele se revela na grande tribulação. Amém? A marca da besta está lá na grande tribulação, não é antes dela. Então não fique pensando que a marca da besta é o chip. Não fique pensando, como muita gente pensou, que a marca da besta seria o controle remoto de uma televisão. Não fique pensando que a marca da besta é o código de barras. Não fique pensando que a marca da besta é a vacina. Obrigado, é a marca da besta. Esqueça tudo isso. Isso acontece na grande tribulação. Por isso se faz importante, queridos, a gente estudar a Bíblia. Amém ou é de mim? Por isso se faz necessário você vir à igreja constantemente para você aprender as verdades da palavra. Para que você possa compreender sobre isso e não ficar sendo levado por tantas coisas que estão dizendo aí. Amém? Mas eu não vou pregar o que eu já preguei. De forma nenhuma. Se você quer saber mais sobre o anticristo e sua atuação, volta às sessões atrás e você vai poder saber um pouco. Falar sobre o livro de Apocalipse, sobre as coisas escatológicas, querido, eu sempre digo que é como se fosse uma teia de aranha. É como se fosse um corredor cheio de portas. E quando a gente vai, cita uma coisa, você abriu aqui, de repente você pode entrar ali, é um universo de informações. E aí deixa as pessoas perdidas de tanta informação que tem. Por isso, você primeiro tem que ter a geral, o esqueleto das profecias, e depois estudar por partes. Hoje pela manhã, nós falamos como você deve ler Apocalipse, para que você possa compreender a mensagem que está por lá. Amém? Estão comigo? E hoje à noite, o que é que nós vamos falar? Nós vamos falar de algo maravilhoso para a sua vida e para a minha vida. Amém? Eu quero falar hoje sobre o arrebatamento da igreja. Como é que você está, meu irmão? Você está assim ou está assim? Se tiver assim, abra seu olho. Pode ser agora. Eu estou com a vontade de fazer um medão hoje no povo. Vamos falar, amém. É verdade, é verdade. Mas eu quero falar um pouco sobre arrebatamento. Não vou falar tudo, mas vou expor para vocês algumas coisas que eu penso. Eu acredito que a igreja não passa pela grande tribulação. Já dei aqui algumas pistas, já falei versos da Bíblia. Falei de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9, onde a palavra de Deus diz que nós não fomos destinados à ira. E a última semana que a Bíblia fala é o dia da ira do Senhor. Nós não fomos destinados à ira. Apocalipse capítulo 1, verso 10, ou melhor, capítulo 3, verso 10, de Jesus falando para a igreja de Filadélfia, diz, porque guardaste o meu testemunho e a minha palavra, eu te guardarei da hora da provação, da ira. Ele não diz que vou te guardar dentro da provação. Ele não diz que eu vou te guardar depois da provação, ele diz que eu vou te guardar da hora, antes. Amém? E eu quero expor mais algumas coisas que eu acredito sobre isso. Que o arrebatamento da igreja, amém? É antes da grande tribulação. Aleluia! Estão comigo? Alguns irmãos nossos, sinceros e que amam ao Senhor, defendem que vai ser depois. E eles dizem que esses que defendem que é antes, a pré-tribulação, é porque tem medo da grande tribulação. Eles chamam até a gente de crente Nutella. Crente frouxo. Não, porque na grande tribulação vai ser a prova mesmo, e na grande tribulação a igreja vai ser purificada. Mas há um erro grotesco aí, gente. Porque quem purifica a igreja é Jesus.
Quem nos tornou merecedores do céu foi Jesus. Amém? Mas hoje eu quero te trazer algo especial para a sua vida e espero que você pegue o que eu vou te dizer. Não é um assunto tão simples, porém é fundamental para a minha vida e sua vida, para que você entenda que a gente sai antes disso tudo acontecer. Amém? Você está animado? Glória a Deus. Antes de qualquer coisa, precisamos entender e fazer uma certa diferença. Porque às vezes nós colocamos tudo no mesmo, na Paraíba ainda diz balaio, coloca tudo no mesmo balaio, sobre a segunda vinda de Jesus e o arrebatamento. Achamos que são as mesmas coisas. A verdade é que Paulo usa a vinda de Jesus para o arrebatamento, ele usa. Mas existem umas diferenças aí, gente, que nós precisamos atentar para que a gente não misture o meio de campo, entorne a sopa e termina ficando complicado. Amém? Eu peguei algumas coisas de diferentes para você entender entre o arrebatamento e a segunda vinda de Jesus. Você sabe que Jesus está para voltar, né? Essa segunda volta de Jesus, todo olho verá. A Bíblia diz assim. Do Ocidente e do Oriente, né? Assim como um relâmpago que sai do Ocidente e do Oriente, assim há de ser a volta do Filho do Homem. Ele virá nos céus e todo olho o verá. Só que essa aparição de Jesus, ela vem depois da grande tribulação. Ela aparece pós-grande tribulação, onde Jesus vem para julgar, livrar Israel também e exercer juízo sobre o anticristo. E estabelecer o seu reino milenar. Isso é uma coisa, diga isso é uma coisa. Amém? E ela acontece, como eu já frisei, no término da grande tribulação. E o arrebatamento? O arrebatamento é iminente, diga iminente. O que isso quer dizer? Pode acontecer a qualquer hora. Pode acontecer agora, gente. Talvez não dê tempo nem você comer o sanduíche depois daqui do culto. Não fique triste não, que lá vai ter comida também. Amém? Mas o arrebatamento é iminente. Nós devemos estar preparados, que pode acontecer a qualquer momento. Outra coisa peculiar do arrebatamento é que ele é para a igreja. Ele vem para a igreja. Deixa eu ler uma coisa aqui que eu me lembrei aqui. Até reservei aqui, olha mesmo. João 14, quem já leu João 14? Diz assim, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Aí veja agora, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei. Essa palavra receber, tomarei para si, para mim. Tomarei para si, tomar para si. Eu vou tomar para mim. Eu vou te receber, eu vou te atrair para mim. Aleluia. Para que onde eu estiver, vocês estejam também. Interessante esse texto. Ele fala de uma aparição, de uma vinda para os seus, a igreja. E ele vai atrair para si. Aleluia. Amém? Oh, queridos, isso funciona na tua casa também, quando alguém vai chegando na tua casa. Uma pessoa que você vai recepcionar, que você está esperando no seu lar, você vai lá e abre a porta e recebe ela chegando até você, ou não é? O arrebatamento é a saída da igreja ao encontro do nosso Senhor Jesus nos ares, e Ele vem nos receber. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Terão outros textos que vão cada vez mais corroborar para isso que eu estou te dizendo. Amém? Outra coisa, quando a gente olha um arrebatamento, mas pastor, isso é fundamento. Gente, a Bíblia tem textos que falam do arrebatamento. Pessoas que foram arrebatadas, vocês sabiam disso? Tiveram pessoas que foram e voltaram. Uma foi Paulo. E hoje nós vamos falar muito de Paulo. Uma foi Paulo, capítulo 12 de 2 Coríntios. Ele foi e voltou. E ele disse, eu não sei se foi no corpo ou se foi fora do corpo. Eu sei que foi tão real que eu vi coisas que é indizíveis, que eu não posso dizer e expressar para vocês. Mas ele foi arrebatado, tomado.
O Senhor o tomou e o levou lá e mostrou coisas maravilhosas que ele não pôde dizer. Amém? Também encontramos o próprio Filipe em Atos capítulo 8, verso 39. Você lembra que Filipe evangeliza um etíope e quando ele termina de fazer o batismo nas águas do etíope, o que acontece com ele? Ele é arrebatado. Só que ele não foi aos céus, mas ele foi transportado a mais ou menos. Há uma divergência, dizem 24 a 44 quilômetros. Querido, mas eu sei de uma coisa, é muito quilômetro pela frente. Verdade ou não é? Ele foi arrebatado e levado para um outro lugar. Deus pode ou não pode fazer isso? Mas calma aí que você vai ficar mais feliz agora. O Velho Testamento conta de um homem que andou tanto com Deus que Deus o tomou para si, o arrebatou, chamado Enoque. E não provou a morte. Também conta de um profeta chamado Elias, que foi tomado para Deus. É fácil, ele já fez. Quando eu olho esses textos, é Deus mostrando, meu filho, eu posso fazer. Não é uma doutrina do Novo Testamento de algo peculiar de Paulo, não. Eu faço isso durante a história. Eu fiz isso durante a história. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Você já imaginou Enoque que andou tanto com Deus? Veja, só tem, acho que 2 ou 3 versos que falam desse homem, gente. Mas olha que texto tão poderoso. Ele andou tanto com Deus que Deus o tomou para si. O levou, o arrebatou. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia também fala das 2 testemunhas em Apocalipse capítulo 11, que vão estar em praça pública depois de mortos lá em Jerusalém, mortos pelo anticristo. Vão estar lá, todo mundo celebrando a morte daquelas 2 testemunhas que durante 3 anos e meio estavam pregando o reino, que viria o reino do Messias, incomodando o anticristo mata aquelas 2 testemunhas, coloca em praça pública, fazendo festa, e a Bíblia diz que vem depois do 3º dia, vem um fôlego de vida sobre eles. Entram neles, o ressuscitam, e uma voz brada, subam! Eles são arrebatados, tomados para si. Deus toma e leva, dentro dos olhos de todo mundo. E por que não a igreja não vai? O texto da Bíblia diz que nós seremos arrebatados. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Você imaginou? E Paulo fala em capítulo 15, versos 51, 52, ele diz que nesse momento nós seremos transformados. Na subida, o corpo mortal recebe o revestimento da imortalidade. Aleluia. Eita, pastor, mas se eu morrer daqui para lá? Você ressuscita. Aleluia. Você vai ressuscitar. E os que estão vivos depois sobem junto com você. Mas seu corpo será transformado. Aleluia. Me pergunte por quê. Se você entender o que eu vou te dizer, você vai compreender que a gente vai antes. Quem foi que ressuscitou Jesus dos mortos? Acho que o pastor de vocês ensina aqui, né? Quem foi, gente? Quem, gente? Ele está presente aqui. Foi o Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E durante toda a história da humanidade, só existe um momento e uma dispensação na qual ele está dentro de pessoas. Ele habita em você? Ele está dentro de você? A Bíblia diz que isso é a garantia que nós temos. Aleluia, que ele nos ressuscita. É pelo poder do Espírito Santo que habita dentro de nós. Você pode dar uma glória a Deus por isso?
Ou estamos aquecendo as coisas, amém? Está indo bem? Então, arrebatamento, gente, para Deus, é tranquilo. Amém? A Bíblia fala e narra tudo isso. O problema nosso, a dificuldade que as pessoas têm quando começam a pensar sobre o arrebatamento, é que eles confundem as profecias para os determinados públicos. 1 Coríntios 10, verso 32, fala dos judeus, diga judeus, fala dos gentios, diga gentios. O que é os gentios, pastor? Os não-judeus. E fala de um elemento especial, de algo que estava oculto e que foi revelado. Fala de um grupo de pessoas que era mistério, que ninguém viu, mas que foi revelado. Chamado esse grupo de pessoas de a Igreja de Cristo. Composta por quem? Pelos judeus convertidos e pelos não-judeus convertidos. Nós somos brasileiros. Temos a nossa nacionalidade brasileira. Mas em Deus nós somos Igreja de Cristo. O corpo de Cristo. E aí, queridos, existem profecias distintas para a igreja, para os gentios e para os judeus. O problema é que as pessoas confundem e pegam as profecias dos judeus e jogam para dentro da igreja. E por aí entra um problema sério. Certo? Estão comigo? Você pode estar olhando, rapaz, isso é verdade mesmo. Aí vamos ler um pouquinho de Bíblia para depois você não dizer que foram as minhas palavras, né? Amém? Efésios capítulo 3, verso 1. Acompanhe o que eu vou ler, tá bom? Diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada. Pois, segundo uma revelação, diga revelação, me foi dado conhecer o mistério, diga mistério. Mistério é segredo. Conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A saber, que mistério é esse? Que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, co-participante da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Aleluia, você pode dar glória a Deus? Que mistério é esse? O mistério é que Deus de ambos os povos fez um. A igreja, dos judeus e não judeus. Ele criou um povo só. A igreja. O mistério que foi revelado, que os profetas não viram. Ninguém viu esse tempo no qual nós estamos vivendo. E eu vou provar para você. Todas as profecias lá atrás. Deus, como um elemento surpresa, guardou para esse tempo. E esse elemento surpresa, chamado igreja, é uma dor de cabeça no diabo. Porque agora não tem uma nação, não. De todas as nações tem corpo de Cristo. Em todo lugar
tem pequenos cristos. Aleluia! Antigamente era só em Israel. Israel era que ia propagar, Israel que ia divulgar Deus, mas rejeitaram o Messias. E aí a todos quantos receberam Jesus, foi dado o poder de se tornarem filhos de Deus. Quem é filho de Deus aí? Você é a igreja, você é Cristo Jesus andando na terra. Imagina hoje quantos cultos estão acontecendo com nossos irmãos. Imagina no mundo hoje. Aleluia! Estamos pregando de noite. Tem irmão evangelizando lá do outro lado do mundo. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Foi o elemento surpresa de Deus. O diabo pensou que ia destruir. Ele disse, não, vai proliferar. Aleluia, você pode dar uma glória a Deus? Eita, tá animando, né, gente? Tem mais texto aqui, deixa eu ler outra coisa aqui para você. Colossenses capítulo 1, verso 24 ao 29. Eu vou ler só o verso 26 e 27. Diz, o mistério que estivera oculto dos séculos das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse ministério. Entre os gentios, isto é, olhe para seu irmão. Diga assim para ele. Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia! Igreja é um elemento surpresa na história escatológica. Amém? Eu preciso voltar com você para que você entenda o que eu vou te dizer. Para que você compreenda esse mistério que estava oculto e que foi revelado. Nas profecias lá do Velho Testamento, perceba uma coisa, queridos. Nós encontramos um Deus que fez aliança com um homem chamado Abraão. Não é isso? E de Abraão ele fez uma nação. Que hoje nós conhecemos como a nação de Israel. Deixa eu te falar uma verdade. Deus não escolheu Israel, entenda. Porque se ele fizesse isso, Deus estava fazendo acepção de nações. Ele fez nascer Israel. Estão comigo? Então Deus levanta Israel. Israel ia ser a nação que ia abençoar as outras nações com o Messias. Um povo que iria ser o divulgador da perfeita adoração e a quem devemos adorar. Guarde isso. Então, o Velho Testamento, todos nós sabemos aqui que é uma aliança feita com o povo israelita. Concorda comigo? Diga, o Deus de Israel. É lá que a gente encontra o Pentateuco. Nós encontramos a história deles, os reis, os juízes. Nós encontramos os profetas daquela época, tudo girando em torno a Israel. E teve um momento que Israel estava em cativeiro em Babilônia. E Daniel descobriu, no capítulo 9 de Daniel, que aquele cativeiro estava terminando, 70 anos. E ele foi buscar Deus, pedir perdão por ele e pelo povo, para que Deus pudesse restaurar Israel. E o Senhor vem e dá uma visão, ou dá uma informação, uma profecia dos eventos que iriam acontecer futuramente. Quando você volta uns textos anteriores, você vai ver que Deus falou com Nabucodonosor, deu um sonho a Nabucodonosor, falando do tempo dos gentios, do governo dos gentios, da humanidade. Mas o livro de Daniel é como se fosse, cada vez, os capítulos que você vai avançando, é como se Deus fosse dando um zoom. E você fosse vendo melhor. Quando chega em Daniel, capítulo 9, Deus diz uma coisa muito interessante para ele. Deus diz assim, amém? Me perdoe, mas não vai dar para ler tudo, tá bom, gente? Eu vou só pegar o que interessa. Se não, eu abro uma porta nesse corredor que eu disse a vocês e vou entrar nessa porta e depois você vai ficar confuso. Eu estou falando da igreja. Diz assim, ó.
70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Primeira coisa, queridos, Deus fala com Daniel e diz: 70 semanas estão decretadas para o seu povo. De quem era o povo de Daniel? Os hebreus, os judeus hoje. Então a profecia, diga a profecia, tinha um destino. O destino era o povo de Israel. Quando diz 70 semanas, deixa eu te dizer logo em anos quanto é: 490 anos. Amém? Estão decretados. Quando iria começar esses 490 anos? Quando saísse o decreto para a reconstrução de Jerusalém, que estava sitiada. E saiu lá, Esdras e Neemias contam essa história. E essa cidade foi reconstruída. E ele diz que em 434 anos, ou melhor, 483 anos, ia aparecer o Messias. Só que ele seria morto. E depois a cidade seria destruída. Anos 70 depois de Cristo, Jerusalém foi destruída. Ficou restando uma semana. 7 anos, não foi 490 anos? Só que chegou 483 anos e não se cumpriu. Só se cumpriu uma parte do que foi dito. Veja, o que foi que se cumpriu? A transgressão, acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas. Não foi assim que o Cordeiro Jesus fez? Jesus, quando veio, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele morre numa cruz, expia a culpa, leva sobre si os nossos pecados, e aí ele dá a possibilidade, amém, de um renascimento em Deus. Só que faltou, gente, faltou trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia, que era o seu reino, e ungir o Santíssimo. Faltou. Me pergunto por quê? Porque ele foi rejeitado. Os judeus rejeitaram o seu Messias. Até hoje, os judeus não reconhecem, os judeus não convertidos, não reconhecem Jesus como Messias. Faltou ele estabelecer o reino dele. E, gente, é como se fosse um relógio, diga um relógio. Porque são como se fosse um relógio que fosse contando os anos. Israel é o relógio. Certo? E quando chegou, queridos, faltando a última semana, rejeitaram o Messias. Ele foi morto. O relógio para. Está faltando 7 anos. E aí, os profetas não viram, ninguém viu esse intervalo. Diga intervalo. Esse intervalo é aonde nós estamos. Esse intervalo é onde está a igreja. É onde a igreja nasce. Onde Jesus forma a igreja, o elemento surpresa dele. E a igreja tem um período de tempo. Quando você vai ver uma parábola que Jesus conta dos lavradores, ele diz e afirma que o reino foi tirado dos judeus e foi dado a um outro povo. Que outro povo é esse? A igreja. Quem é que manifesta hoje o reino de Deus? Quem é que prega o reino de Deus? É a igreja. Não só centralizada agora em um lugar, em um território, mas em todo lugar. Tem uma boca santa falando dos mistérios de Deus e do reino de Deus. Pregando o evangelho. Tem crente espalhado por tudo que é lugar, gente. Tem elemento surpresa de Deus em tudo que você pode pensar. Meu Deus do céu, nos índios? Tem. Nos países fechados? Tem. Esse momento, esse intervalo.
Então veja, está para o relógio andar novamente. Porque foi dado um intervalo e parou o tempo. E começamos a viver a dispensação da Igreja de Cristo, que é essa que nós estamos. Portanto, o relógio só volta a andar quando essa surpresa for tirada. Aleluia. Quanto esse mistério está falhando aqui, Henrique? Que som. Quando esse mistério que foi revelado à igreja, amém, sair, volta tudo a acontecer. Amém? Glória a Deus. Por isso, a doutrina do arrebatamento, ela foi dada de uma forma tão clara a um homem chamado Paulo. Você prestou atenção no texto que eu li, onde Paulo diz, me foi confiado. Eu recebi por revelação. Em Gálatas capítulo 1, verso 12, ele diz, eu recebi o evangelho, não foi de homem, nem de organização humana. Eu recebi do próprio Jesus. Jesus apareceu a Paulo e contou as histórias a Paulo. A ceia que nós praticamos, ele diz, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Paulo não estava lá. Mas quem contou para ele era o que estava celebrando a ceia. Jesus aparece a Paulo e começa a trazer para nós luz de que nós precisamos. E ele começa a dizer, esse mistério que outrora foi oculto, foi revelado pelos apóstolos, no Espírito. A igreja surge. E Paulo é um pregador. Deus levanta aquele homem e eu digo assim, Deus teve que vir pegar aquele homem direto. Teve que aparecer a ele para chamá-lo, aquele homem. Porque Deus escolheu Paulo para uma função específica. E foi Paulo que levou o evangelho até Roma. E temos que dar graças a Deus pelas cartas que ele escreveu, porque nos traz luz sobre muita coisa. Você há de concordar comigo sobre isso. Porque quando você lê os evangelhos, narram a vida de Jesus fisicamente, narram a morte de Jesus na cruz e sua ressurreição. Mas Paulo conta o que aconteceu espiritualmente comigo e com você. Por quê, gente? Me pergunto por quê? Porque Deus revelou para ele. Quando nós falamos do arrebatamento, é impossível não citar apóstolo Paulo. Ô, glória. Você fica animado com isso? Não. Aleluia. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para encher a bola de Paulo aqui. O próprio Pedro reconhece sobre Paulo, numa carta dele, dizendo que Paulo fala coisas, e o assunto que Pedro vem falando é sobre a vinda de Jesus. Ele diz que o irmão Paulo fala coisas que as pessoas não compreendem pela profundidade que é. Distorcem o que ele está dizendo. Na verdade, Pedro estava reconhecendo uma sabedoria divina sobre ele. Aleluia. Eu posso citar várias vezes que Paulo comenta que Jesus apareceu a ele. Ele teve o arrebatamento, ele foi até o terceiro céu. Quem já foi? A gente só pode chegar a criticá-lo se a gente tiver ido lá. Ninguém foi. Estão comigo? Mas ele foi. E ele traz revelações poderosas. Quando ele fala, querido, sobre a morte para o pecado e a justificação, ele traz um ensino maravilhoso na carta aos Romanos, dizendo para mim e para você que
Você morreu para o pecado. E quando você morre para o pecado, você não tem mais ação nenhuma para ele. Eu costumo sempre dizer, você já viu um morto saindo do cemitério para ir no motel? Ele diz, você morreu com Cristo. Você morreu, ou seja, a cruz é o lugar onde decreta a morte do pecador. A ressurreição é o lugar onde o justo nasce para uma nova vida. São linguagens de Paulo, que foi mal compreendida quando Paulo diz, nós não precisamos da lei de Moisés para ser justificado. Porque para ser justificado pelas obras da lei, há merecimento próprio. Eu posso me gabar diante de Deus, dizer que eu cumpri toda a lei. Mas ele disse que a maldição da lei que existia era a maldição de que ninguém conseguia cumprir. Mas veio um chamado Jesus Cristo que cumpriu a lei. Aleluia! Amém? E ele começa a dizer que nós não somos justificados pelas obras da lei, mas somos justificados pela graça. Por receber de Jesus. Ele é o capaz. Ele foi um merecedor. E me deu de graça. E te deu de graça. O que nós devemos fazer? Receber. É através de Paulo que nós tivemos isso. Paulo sistematizou muitas doutrinas que até então ficavam meio flutuantes. E do mesmo jeito, sobre o arrebatamento. Eu quero ler apenas 2 textos, meu irmão, porque nós não temos tempo para ler todos. Mas é comum esse pensamento, que na verdade já fizeram esse cálculo. Paulo cita mais de 50 vezes sobre a vinda de Cristo. É muita coisa, não é, gente? Sempre você vê na carta ele falando alguma coisinha. Aí veja o que ele diz em 1 Tessalonicenses, primeiro texto, capítulo 4, do verso 12 ao 18, eu queria que você abrisse e acompanhasse. Todos abriram? A partir do verso 13. Acompanha aí, querido. Diz assim, ó. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Essa palavra aos que dormem é aqueles que já morreram em Cristo Jesus. Para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Aleluia. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim, diga assim, estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia! É comum quando você começa a ler a carta aos Tessalonicenses, prestando atenção, você vai perceber que os irmãos estavam confundindo as coisas. Na verdade, havia pessoas lá que estavam interferindo nesse ensino
falando coisas que não eram a verdade. Então ele vai primeiro resolver uma questão sobre os que dormem. Ele usa a expressão dormir. Porque aquele que está em Cristo, aleluia. Ô irmãos, a minha avózinha querida, minha bisavó e minha avó, elas estão dormindo para mim. Ele está falando na minha perspectiva. O que é que ele estava dizendo? Que quando você vê alguém dormindo, você sabe que essa pessoa volta. É ou não é? Se você vê uma pessoa morta, você sabe que ela não volta, não é assim? Por isso que ele não usou a expressão morta, ele usou dormindo. Por quê? Volta. Oh, glória a Deus. Amém? E ele começa a resolver dizendo, olha, eles virão primeiro. Nós vamos junto com eles. Nós os vivos. Outro ponto interessante que eu queria que você prestasse bastante atenção na fala de Paulo. Ele diz, nós os vivos. Ele tinha uma percepção forte que Jesus a qualquer momento voltaria. Amém? Ele disse, nós os vivos, os que estamos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles. Para o encontro do Senhor nos ares. Isso lembra João capítulo 14 para você, alguma coisa? Quando nós vamos nos encontrar com o Senhor. Veja que ele está falando da igreja. Essa carta é destinada à igreja. Aleluia. Glória a Deus. Essa palavra arrebatado no grego quer dizer harpazo. Quer dizer, no inglês é rapto. Retirado à força. Levar pela força. Tomar para si. Aí algumas pessoas dizem assim, então, mas é uma coisa secreta. Vai ser uma coisa secreta? Não para a igreja. Porque se você prestar atenção, ele está dizendo o seguinte, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, espera aí, vai ter barulho. Vai ter alguma coisa que nós iremos saber. Aleluia, você está comigo? Eu não sei, irmão, se vai ser um som de trombeta. Ou vai ser um hino da harpa. Vai ter um som. Interessante é que nós, quando lemos Apocalipse, nós percebemos quando chega as duas testemunhas, há um brado que diz, subam. Interessante que quando chega João para subir para ver o trono, existe uma voz que diz, suba até aqui. Eu creio que nós iremos ouvir, no mínimo, um suba. Aleluia. E aí nós vamos nos encontrar com ele. Você está animado com isso? Vá para 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 1 ao 17. Diz assim, passa as páginas, você encontra em 2 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do verso 1, ele diz, irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente, com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, algumas versões colocam profecia, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Olha para mim. O que estava acontecendo aqui? Tem irmãos que estavam dizendo que o dia do Senhor já estava acontecendo. E o dia do Senhor
se refere à grande tribulação. Existiam pessoas que passavam até, de uma forma ilegal, se apoderando de alguma epístola para colocar o nome dizendo que seria Paulo que estivesse falando, porque naquela época não existiam os direitos autorais como hoje existem. As pessoas podiam pegar a carta de alguém, assinar e distribuí-la. Existia muito fake news. Estão comigo? Existiam muitas pessoas dizendo que já era o dia do Senhor por causa de tudo que estava acontecendo. Paulo vai e diz assim, ó, no verso 3, ninguém de modo nenhum vos engane. O que ele estava dizendo? Não saia daquilo que eu te falei. Quando ele diz, não vos demovais da vossa mente, ele diz, não saia do que eu te ensinei. Aí ele diz, ó, ninguém vos engane, porque isto não acontecerá. O quê? O dia do Senhor. Não irá acontecer sem que primeiro venha a apostasia. Diga apostasia. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ou seja, o dia do Senhor, antes dele acontecer, virá a apostasia e será revelado o anticristo. Tá bom, gente? E aí, nós encontramos uma linha de grande debate, onde as pessoas debatem essa palavra apostasia. Tá bom? Mas, queridos, eu não vou me deter te explicando sobre essa palavra. Eu só quero te falar o seguinte, que essa palavra apostasia, ela não foi traduzida, ela foi transliterada. Ela é a palavra grega, foi transliterada. E essa palavra apostasia, quando você vai ver todas as suas vertentes e derivados, ela fala de uma separação, de uma partida, de uma separação física. Essa palavra é usada quando Jesus fala do divórcio, separação de corpos. Só que, quando ela foi transliterada, nós pegamos um entendimento dela que não é. Nós cravamos a apostasia o quê? Se afastar da fé. É ou não é? Toda vez que você escuta essa palavra apostasia, nós pensamos em quê? Em um afastamento da fé. Acreditar em heresia, se afastar de Deus, viver em rebelião. Estão comigo? Mas deixa eu te dizer que não é. A palavra apostasia, ela fala de partida, ela fala de afastamento, por isso ele tem que dizer afastamento da fé. Em Atos, ela é usada para dizer, os irmãos falando para Paulo, dizendo que Paulo estava estimulando aos irmãos gentios a se apostatarem de Moisés. O que é apostatar? Se afastar. Estão comigo? De quem? De Moisés. Então, a palavra apostasia não quer dizer, no seu sentido negativo, que é se afastar da fé, como nós entendemos. Eu vi um exemplo maravilhoso para que a gente compreenda essa questão da palavra. Por muito tempo se usava, quando se fazia uma investigação no corpo de alguém que morreu, usava o nome autópsia. Só que depois viram que essa palavra não é a certa. Concorda? O que é autópsia? Estou com um médico aqui. É um exame em você mesmo. Mas só que eu estou examinando o corpo. O certo é necrópsia, que é exame do morto. Mas se usava autópsia para dizer que estava fazendo um exame. Ou seja, essa palavra que veio, nós entendemos, ou pegamos ela no entendimento errado. Do mesmo jeito é no nosso meio cristão com relação à palavra apostasia. Eu estou fazendo apenas um resumo, porque se você for entrar nas suas variáveis, você vai perceber que essa palavra é isso que eu te disse. Ela fala de partida,
Ela fala de um afastamento físico. Amém? Então, logo, outro fundamento. Se eu compreendo a Bíblia e entendo todas as suas profecias sobre o dia do Senhor, e entendo o que é o dia do Senhor, que é a grande tribulação que está para acontecer, eu passo a entender que ele está dizendo de um afastamento, veja, não de um afastamento de uma rebelião das coisas de Deus na sua globalização. Por quê? Porque os textos que vêm à frente diz que agora vocês sabem o que o detém, ou seja, quem detém o anticristo. Se for apostasia, não faz sentido. Porque ele é o líder da rebelião. Deu para entender mais ou menos? Não. Mas se eu entendo do período da igreja, de um elemento surpresa que foi colocado na história, que entrou enquanto um relógio parou, que entrou para fazer uma função. Amém? Esse elemento tem que ser retirado. E quando esse elemento é retirado, eu vou ler o texto para você aqui. Aí começa a contar o relógio. Veja, ele diz, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, verso 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus. Onde é o santuário de Deus? Em Jerusalém. Ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas? Paulo ensinava sobre isso. Ele dizia, agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera e guarda somente que seja afastado, retirado, aquele que agora o detém. Quem é que detém? Porque o mundo não se desgamba, meu amigo, e se acaba logo. Porque existe a igreja com o Espírito Santo aqui, gente. Algumas pessoas tentam colocar o seguinte, não é a rebelião, e o que o detém são as leis. Porque o anticristo é um anarquista. Oh, meu Deus, gente, ele vai colocar a lei, ele vai tentar mudar a lei por outra. É porque às vezes não olham os detalhes e misturam. O que Paulo está falando é de um afastamento físico. E esse afastamento é da igreja, que vai se encontrar com o Senhor Jesus. E aí, pouco tempo, não sei se 1 ano ou 10 anos, entra em ação o anticristo. Fará uma aliança com as nações. E quando ele fizer a aliança, conta-se a 7ª semana, a última semana que Daniel falou. Estão comigo? Mas o que ele está dizendo é que haverá um afastamento. E esse afastamento é da igreja. Aleluia. Glória a Deus. O arrebatamento, queridos, é iminente nos dias que nós estamos. Pode acontecer a qualquer momento. Pode acontecer hoje. Pode acontecer daqui 1 hora. Pode acontecer de madrugada. Pode acontecer pela manhã. Isso não é maravilhoso? De repente você ouviu um suba. Aleluia. Glória a Deus. E aí a história continua. Entre os 7 anos e depois dos 7 anos, Cristo aparece e todo olho verá. E quem virá com ele? Dá uma olhadinha para o teu lado aí.
nós vamos vir com Ele, para que Ele implante o reino milenar. Estão comigo? Você fica alegre com essa verdade? Aleluia, guarde isso no seu coração, porque Ele disse que nós devemos nos consolar com essas verdades. Mas o que eu quero falar para você aqui não é apenas isso. Isso é a nossa maravilhosa esperança. Devemos estar com a nossa cabeça nisso. Amém? No alto. Porém, diga porém, nós temos uma missão dada por Deus. Ele nos deu uma missão. E nenhum crente está longe, está fora dessa missão. Nenhum filho de Deus, não adianta você se esconder ou correr. Porque não existe em Deus ministério de banco. Todos foram chamados, amém? Para o ministério da reconciliação. Reconciliar o mundo com Deus. E o meu objetivo, querido, é esse. Aleluia. Meu objetivo é esse. Em Atos capítulo 1, eu queria que você acompanhasse a leitura apenas. Diz assim, capítulo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhe, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Ou seja, fique na sua. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vós sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em Samaria, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Queridos, o que eu quero trazer para você e tentar te despertar para algo. Eu creio que foi Deus que me despertou para ministrar esse tempo sobre isso. Eu creio que foi o Senhor pedindo para que eu falasse sobre essas coisas, porque Ele tem um propósito na sua vida. Amém? Porque Ele está preparando e já está determinado um novo tempo para essa igreja. De crentes apaixonados pelo Evangelho, que amam a Jesus e que esperam a sua vinda, que estão dedicados à sua palavra, crentes que têm desejo de estudar a palavra, amém? E que têm o desejo de pregar esta palavra. Porque Deus tirou de Israel, por ter rejeitado Jesus, o reino, e deu a um grupo de pessoas, a igreja, para que a igreja possa ser a divulgadora da multiforme graça de Deus. Aleluia! Você é uma atalaia do Senhor. Você é boca de Deus aonde você está. Deus te levantou para que você esteja onde você está.
seja no trabalho, seja na vizinhança, seja na sua família. Você é uma porta aberta, você é luz do Senhor para essas pessoas, porque o tempo está próximo. Está muito próximo, gente. E Deus nos levantou como igreja, porque nós devemos colocar muitas pessoas dentro da arca que é Jesus. A salvação, a arca de Noé, que eu posso trazer para você, a arca é Jesus. Aleluia. Ele nos deu uma inspiração, Ele nos deu o seu Espírito, Ele colocou a palavra ungida na nossa boca, Ele nos encheu do seu Espírito. Para quê, meu irmão? Apenas para a gente viver a vidinha boa daqui? Ter um carro legal? Uma casa boa? Aí você vê um monte de crente. Ah, meu Deus do céu, eu quero uma casa com 10 quartos, com não sei o quê, e lá vai. Vamos viver por aquilo que realmente importa, gente. Aleluia. Pense só dinheiro no bolso. Não. Primeiro é a missão. A missão que eu e você temos. E aí eu te pergunto, se você soubesse que sua família estivesse numa estrada, caminhando para um fogo eterno, o que você faria? O problema nosso, meu irmão, é que a gente se acostumou. O problema é que a gente tem deixado esse mundo calar a nossa boca. O mundo tem colocado em nós um medo de falar de pecado. Não que se eu falar eu vou ser mal compreendido, as pessoas vão me rejeitar. Não, fale de Jesus. Ministre sobre Jesus. Com certeza, se ele receber Jesus, ele sai dos pecados. Mas esse mundo está fazendo isso, gente. Talvez você não saiba, mas durante essa semana, na Bahia, um pastor, só porque usou uma expressão homossexual, e ele pregou contra, foi intimado, e foi chamado, e teve que fazer um acordo. Voltar para a igreja e passar um período, eu não me lembro o tempo, pedindo desculpas porque falou isso. Um mês. Você já pensou, gente? Será que nós vamos, como igreja, aceitar o que estão dizendo do nosso Jesus? YouTubers dizendo que Jesus foi um hippie. Ele abandonou a igreja, o convívio da igreja de se congregar, porque ele aprendeu, viu que na Bíblia Jesus era um hippie. Eu pergunto, quem conhece o movimento hippie? Qual a ideia que você tem? O que caracteriza esse movimento? Vamos lá? Droga, sujeira, sexo livre. Teve um aqui no Rio que se apaixonou por uma árvore, teve um caso com uma árvore. Jesus era um hippie? Não, porque ele saía pregando de aldeia em aldeia, pregando o evangelho, dizendo as boas notícias, dizendo, olha, no lugar do inferno tem um céu para você ir. Estão dizendo, nossos filhos estão sendo atingidos com isso. Há um Jesus que comia com os pecadores, que estava sim, gente. Nós não desprezamos os pecadores, gente. Nós amamos os pecadores, mas aborrecemos o pecado. Por que não citam que Jesus falou para a mulher adúltera? Eu não te condeno, vai e não peques mais. Parece que isso foi apagado da Bíblia deles.
que está acontecendo, gente? Não se pode se posicionar se você falar que eu sou da família tradicional, original. Homem, mulher e filhos. O que vai acontecer com você? Será que a gente vai poder pregar dentro da igreja mais? E se a linguagem neutra for obrigada a colocar dentro da igreja? Abra o olho, meu irmão. Agora, sabe por quê? Esse é um bom momento para a igreja abrir a boca. É um bom momento da igreja pregar o evangelho. Sem medo. Amém? Sem medo. Jesus falou a verdade. Sempre falou a verdade. Porque nós não devemos falar. Hein? Porque nós devemos aceitar aquilo que Deus condena. Eu gostei muito de uma expressão do meu querido pastor Cláudio Duarte. Quando perguntaram sobre essas questões, ele disse a seguinte, ele disse, olha, a palavra minha eu negocio, mas a dele eu não posso negociar. É dele, foi ele quem disse, eu só recebo e aceito. Palavra de Deus a gente não negocia. Então nós estamos vendo e visto isso acontecer. Agora, deixa eu te dizer, a Bíblia diz que Deus nos deu autoridade, Jesus nos deu autoridade sobre todo o poder do diabo. Aleluia. Os pastores estão indo, estão enfrentando o tribunal, mas estão voltando. Aleluia. Porque a igreja, aleluia, é o céu na terra, gente. Deus toma conta da igreja. Eu creio numa grande colheita nesses últimos dias. Eu creio nas coisas que Deus vai fazer nesses últimos dias. Salvação. Agora quando? Quando a gente se despertar. Quando a gente se incomodar pela vidinha que a gente está levando. Toda vez que você parar no posto de gasolina e for abastecer, lembre-se do frentista. Ele pode ser uma pessoa que precisa de Jesus, gente. E você pode dar uma palavra para ele. Aproveite cada momento. Não desperdice. Aleluia. Amém. Todo momento que você tiver, que se abrir uma porta, uma maneira, fale do amor de Cristo Jesus. Porque, irmãos, pode ter a tecnologia que tem, o avanço que tem, a modernidade que tem, mas o buraco no interior do ser humano continua o mesmo. E só quem preenche é Jesus, é do tamanho de Jesus e não tem outro. E essa palavra foi dada para mim e para você. A palavra da reconciliação. Deus espera que tanto eu como você possamos dar frutos com o que Ele nos deu. Aleluia. Amém, queridos? E os sinais irão acompanhar a pregação. Foi Jesus quem disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Estes sinais acompanharão. Aleluia. Eu espero que com essa palavra, tanto eu como você, possamos ser despertados para o que a gente precisa fazer. Aleluia. Você foi escolhido por Deus com uma missão. Aleluia. Viva com a cabeça nos céus, esperando o retorno de Jesus e os pés na terra para cumprir a missão dele. Por isso nós queremos tanto, irmãos, tantas coisas nós queremos fazer aqui. Você acha que isso está bom? Amém. Se a gente pensar no nosso conforto, tá bom demais, né? Não, gente. Eu falei hoje de manhã, falo agora à noite. Nós queremos trazer o centro de cura. E eu preciso de você para isso. O centro de cura é para ajudar os enfermos.
Os enfermos são tirados das suas casas, são trazidos até aqui, são acompanhados, ministração sobre fé. Muitos deles, pelos testemunhos que eu já escuto, Valdemir trabalhou, sabe, recebem Jesus. E como eu disse hoje de manhã, se não vier a cura física, pelo menos a cura da alma aconteceu. Mas é uma maneira da gente ouvir o clamor desses que estão sofrendo, atentando para o clamor dessas pessoas que estão caminhando para o fogo eterno. Que nós precisamos fazer o nosso papel como igreja. Queremos fazer isso, gente. Amém? Vamos pegar junto. Vamos pegar junto para a gente fazer. Aleluia. Vamos pegar junto para a gente adiantar mesmo e alcançar mais pessoas ainda. Esse é o nosso propósito, enquanto nós temos tempo. Porque vai chegar um momento que não vai dar mais, porque nós vamos subir para o encontro do Senhor nos ares. Mas vamos fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Aleluia. E você faz parte disso. Vocês estão comigo? Amém? Glória a Deus. A Bíblia também diz, queridos, e aqui vai uma exortação do seu pastor. Em Hebreus capítulo 10, verso 25. Ele diz, não deixe de congregar, como é costume de muitos, exortando-vos uns aos outros, porque o dia está próximo. Queridos, nós só temos culto na quinta-feira presencial e no domingo. Olha para teu irmão e pergunta assim, cadê você? Medo eu não fiz, mas vergonha eu fiz. Né? Mas receba uma exortação do Senhor para a sua vida. O que eu estou dizendo é o que a Bíblia diz. Você que está me assistindo também. Porque se preciso for, nós paramos de transmitir. Porque não, de forma nenhuma, substitui o culto presencial. Aquilo dali é para atingir quem não pode estar aqui. Por algum motivo realmente aceitável, não pode estar aqui, gente. De forma nenhuma nós queremos deixar que crentes se acostumem a estar em casa, comendo pipoca, tomando guaraná, assistindo o culto. Ou comendo uma lasanha, uma picanha, fazendo churrasco, ou fazendo até Cooper. Assistindo o culto. Que culto é esse? O culto é para Deus. É que é toda reverência. Amém? Se todo mundo que é dessa igreja vier. Olha o que eu estou dizendo para vocês. Nós ficamos sem cadeira. É ou não é, gente? Agora, isso é uma palavra de quem te ama. Amém? Nós não colocamos cultos aqui, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Não enchemos de culto. Porque nós entendemos que você precisa de tempo com a família. Nós colocamos o culto da terça para que você faça o culto em casa com a sua família. Você ministra aos filhos, seus filhos ministram a você. Amém? É você em família fazendo o culto. Aí você só tem um culto da quinta-feira para vir orar. Orar é ruim, gente. Orar é ruim. Porque parece que é. Porque tem gente que reclama porque você ora 20 minutos antes de começar o culto. Só mostra para mim que não ora em casa. Sabe por que a gente coloca oração? Para sinalizar que eu e você precisamos orar.
Você está me entendendo? E colocamos para depois você ter uma palavra abençoada, ser abençoado. Glória a Deus pelas pessoas que estão vindo, e eu sempre celebro as pessoas que vêm. Mas deixa eu te dizer uma coisa, essa mensagem é para aquele que não vem. Porque se eu não faço isso, eu vou deixar você caminhar para um lugar que você não deveria ir. De esfriamento espiritual. Diga assim, o culto na igreja que eu frequento tem seus dias. Na quinta-feira, às 19h30. Tem aos domingos, 9h30 e 18h30. É culto com força, né, gente? Vai atrapalhar você em tudo que você está fazendo, né, gente? Não vai, né? Mas esses cultos foram gerados e orados para que você seja alcançado. Eu queria que voltasse o meu tempo, que tivesse culto matutino, eu estava. Culto de madrugada, eu estava. Quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, eu sei que foi assim também, se eu for, se fizesse culto, dia de feriado, você estava. Você cancelava até a viagem para poder estar, porque era uma paixão por Jesus, querer aprender de Jesus. Ah, não é? Deixa eu te dizer que o amor não se acaba, ele amadurece, ele vai amadurecendo, gente. Aí, queridos, não vai. Você me permite mais 5 minutinhos? Estou usado por Deus aqui, estou inspirado, o fogo está caindo. Estou tremendo aqui. Ó. As pessoas comumente dizem assim, não, a gente via muito isso. Não vou para o culto hoje, porque eu tenho que estudar para uma prova. Ah, é? Vai estudar para uma prova, é? Quando você chegava lá, só ia estudar 10 horas. Porque antes estava na novela assistindo. Aí só ia estudar de 10 horas. Bem, faz as contas. Se o culto começa de 7, dava tempo de ir para o culto. Assistia o culto, saía edificado. Ainda pegava as cenas dos próximos capítulos da novela. E ia estudar. Desculpas, desculpas e desculpas. Desculpas, desculpas e desculpas. Deixa eu te dizer qual é o motivo de vir ao culto. Você acha que o seu pastor, todo dia, vem para o culto com aquela alegria imensa, satisfação plena? Está aqui que não me deixa mentir. Mas por que eu venho? Porque eu não sou movido pelos meus problemas. Por que eu venho? Porque eu venho prestar um culto ao meu Senhor. Ao que morreu na cruz por mim. E me deu o direito de ser arrebatado. Eu venho para o culto é por causa dele. Eu não venho hoje pedindo a bênção, me dê minha bênção, mais bênção. Não. Eu venho porque eu reconheço que eu fui gerado para louvor da sua glória. Que para mim só faz sentido estar aqui, podendo prestar culto ao meu Deus que me ama tanto. Que diante de toda a minha trajetória de vida tem me sustentado e tem me ajudado. Por mais que se passem dias difíceis, dias de tribulação, sim, mas uma certeza eu tenho. Por mais que isso venha a bater, gente, que muitas são as aflições do justo. Mas nós temos um Senhor que nos livra de todas. Eu venho porque eu tenho gratidão no meu coração por tudo que Ele tem feito para mim. Ou você não tem gratidão no seu coração? Pense, gente. Mas nós estamos trocando e se acostumando a um lanchinho no domingo. Então, essa é uma palavra de exortação do seu pastor que te ama tanto. Amém? Vocês ainda me amam? Aleluia! Glória a Deus! Que o Senhor aplique essa palavra no seu coração, no nome de Jesus.